Bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada de Setup. Setup é uma série de podcasts sobre dança contemporânea em Portugal e hoje temos como nossa convidada Inês Campos, coreógrafa e intérprete. Olá Inês, Olá. Obrigada por teres aceito este convite para estar connosco nesta terceira temporada. É uma honra ter esta convidada maravilhosa hoje aqui connosco. Obrigada, eu. É sempre um pouco complexo iniciar uma conversa com alguém com quem se trava conhecimento já há algum tempo, ou já se conhece um pouco melhor. Mas, Inês, diz-me se estou errado ou não. Isto de coreógrafa e intérprete é um bocado redutor, porque o teu percurso atravessa várias coisas, nomeadamente várias áreas, não é? Desde o cinema, as artes visuais, o teu interesse é vastíssimo, não é? Podes-nos falar um pouco de onde é que vem esse desejo e essa entrega tão grande a um mundo tão diverso que é este no que tu trabalhas? Acho que vem de um lugar. Eu no fundo, penso que sou uma poliamorosa de muitas artes e acho que elas são todas. Têm uma relação de amor também entre elas, ou seja, para mim não é como um acumular de profissões, mas é um bolo grande e vem, ou seja, penso que o meu ponto de partida é sempre o corpo, mas que se estende a essas áreas do cinema, das artes visuais, da música, sempre com um pensamento através do corpo. E acho que no fundo bebi muito disso quando era pequenina, tive uma história de pequenez muito nutrida e muito estimulada para estar a pensar sobre essas várias, a experimentar sobretudo várias coisas ao mesmo tempo. E até me lembro mais na minha adolescência disso ser uma questão para mim, tipo um problema, assim, pá, eu não consigo dizer sou isto. E sinto que devia conseguir e sentir que isso era problemático. Numa lógica de eu não me estou a conseguir pôr numa caixinha até perceber, pois é porque eu não quero esse tipo de... Não sinto essa necessidade, na verdade, é mais sobre brincar sobre esta fluidez que me interessa. Sim, e falas desse ponto de vista ou através ou a partir do corpo. Consegues ir um pouquinho mais a fundo? É o corpo como objeto, como ferramenta, como veículo? Acho que há uma parte que é, esta sou eu, não é? Tenho um corpo, portanto é o que eu tenho. Acho que muitas vezes é uma relação mesmo em muitas coisas eu debruço-me bastante sobre a cabeça também, sobre o pensamento, e escrevo muito e interesso-me muito pela memória, pela percepção, pela expectativa, por coisas que são mais da ordem do foro cerebral. Mas no fundo acho que também até para balançar isso preciso de uma experiência mais corpórea e acho que tem mais que ver com mergulhar de alguma forma nestas ferramentas com as quais chegamos aqui, não é? E portanto tirar partido delas, usá-las, sabê-las, pesquisá-las, e é mais assim que se calhar vem o corpo. E passa também mesmo por um lugar experimental, no sentido em que é querer dar-se a oportunidade de experimentar muitas coisas diferentes e até com muita incongruência e incoerência entre elas e poder pensar-se de uma maneira mais formal, mais arquitetónica, mais plástica, mais invisível. Não sei. Não sei se estou a responder, mas... Não há perguntas nem respostas corretas ou mais acertadas. Há pouco falavas daquilo que está mais para trás, não é? Falavas de uma infância em que havia essa riqueza de experimentação. Podes, se calhar, levar-nos a mergulhar um pouco esse campo. Que contexto é esse que te faz começar, não é? Que te abre um pouco as portas, porque Sim. isso depois leva-te para outros campos, não é?
Eu, assim, em pequenina, nasci no Porto, fui para Lisboa para aí aos 2 anos e aos 4 anos fui para a China. E vivi dos 4 aos 8 na China, em Macau, e depois voltei para Lisboa 1 ano e depois vim para o Porto. Então, nos primeiros anos de vida, acho que foi muito sobre também não te agarrares de alguma forma a nada. Também acho que como criança se calhar não te agarrarias à partida, mas há uma coisa assim, uma mutação grande de espaços, de língua, de pessoas com quem convives, de filosofias até com as quais convives. E acho que isso também, lembro-me já desde muito pequena de um grande desejo de viajar, de conhecer, de não estar, de ser irrequieta. E depois, assim, a ligação com o corpo começa mesmo em pequenota no balé, em Macau, que a memória que eu tenho daquilo é assim também, é uma experiência com a minha irmã, e é uma coisa assim bastante... É mais sobre um jogo e tem assim um lugar assim bem kitsch, tipo roupas, os brilhantes, uma coisa assim bling bling, uma cena que eu também associo muito à minha infância, muito estimulada de coisas que são mais extravagantes para o nosso olhar aqui, de certa forma. Até em sabores, em cheiros, tudo assim também uma espécie de um hiperestímulo visual, acho eu. E depois, quando venho para o Porto, dou sequência ao estudo da dança clássica no Pirmim Treco, que era uma escola onde tinha andado também a minha mãe, e parece assim uma coisa... aí já se torna assim uma coisa mais formal, de certa forma. E foste, desculpa interromper, e tu fizeste esse percurso, essa entrada naquilo que é a formação mais clássica, no balé clássico, porque quiseste, agora disseste que a tua mãe fez também essa formação no Treco, mas... Acho que de alguma forma bastante ligado, ou seja, a minha mãe tinha assim ela era matemática, não tinha nada a ver, mas tinha uma paixão gigante pela dança também, e acho que possivelmente nos passou, mas acho que vem também de um lugar assim bastante... quase meio normativo, tipo, és uma menina, vais para o balé. Algo assim, talvez. Mas também acho que parte também dos jogos que eu e a minha irmã fazíamos muito, que envolviam muito fazer coreografias e fazer, como todas as crianças, tipo, olha, tchaneias, fizemos um teatro hoje à noite. E, portanto, acho que vinha de uma coisa também que já partia de nós, essa vontade performática de brincar. Mas depois, aqui no Porto, entro também numa escola que é o Bando dos Gamusinos, que é uma escola que é da minha tia, Susana Ralha, com uma série de outras pessoas incríveis, e no fundo entramos meio por ser um contexto familiar, mas essa é assim uma grande abertura de uma forma de estar e de pensar e de ver que sinto que é muito... que quase só mais tarde é que me apercebo como é que aquilo é tão importante para mim e é tão charneira. Tanto numa lógica de como é que se vive, o que é ser coletivo, como é que se pensa, o que é a responsabilidade da liberdade. Muito pensamento crítico e filosófico ajustado a crianças, obviamente. E depois uma panóplia de experiências que incluíam, que eram sempre mais dirigidas para a música, cantar, tocar um instrumento, fazer parte de um coro, e fazer imensos concertos ao longo do ano, o Concerto da Paz, o Concerto dos Ofícios, ou não sei o quê, uma semana no campo para ir conhecer o que é trabalhar no campo, uma semana num ofício para conhecer as pessoas que trabalham a madeira. E meio que assim um percurso disso, há tantas formas de ver e viver. Sim, uma visão uma visão humanista sobre o entorno, o contexto e o universo. Lembras-te de algum episódio assim, alguma coisa assim que tenha ficado na tua cabeça dessa experiência nos Gamusinos? Há coisas imensas, porque, por exemplo, todos tínhamos nomes inventados. Qual era o teu? Amendoim. David. Depois era uma escola que se desfazia em várias casas, que se desfaz ainda em várias casas. É um projeto associativo também que envolve também conhecer a vizinhança. Depois é uma coisa também de não haver muito
uma grande hibridez no que toca à idade, ou seja, tu podes ser minúsculo e seres tu quem está responsável agora pelo grupo. Ou seja, não é tanto o adulto toma conta, todos somos responsáveis. Pronto, depois gravarmos álbuns, estarmos em estúdio, as primeiras experiências, minúsculos, gravar com o José Mário Branco, com a Amélia Muge, estar em contacto com poetas e poetisas muito importantes da nossa história e que me marcam muito quando és pequenino, e a falar de coisas da guerra, de coisas que são muito importantes, ou seja, que de certa forma, por isso é que eu dizia, só mais tarde é que me apercebo, porque tu no fundo estás a interagir com aquilo como poderias estar a interagir com o futebol, só que calhou-te aquilo, que é mesmo incrível, e então pronto, vem assim, há muitas memórias. Depois, além disso, também foi nos Gamusinos que se começou um gosto grande por cantar junto e que conheci, ou seja, há muitas... A minha irmã também está lá, umas primas também estão lá, o meu primo, a amiga, a Miquiquinhas, e às tantas forma-se um grupo meio informal, mas que se mantém até hoje e que se tornou, entretanto, a minha banda, que é a Sopa de Pedra. Sim. E, portanto, também nasce daí uma coisa muito antiga, desta necessidade de, quando estamos juntos, cantarmos, e de uma lógica até um bocado popular, no sentido em que é uma coisa que se aprende fácil, que é contagiosa, que se quer que é feita para se partilhar, certo, que é pensada em conjunto, não é? Sim. Forma-se comunidade de uma forma mais ou menos fácil, porque é o que está a acontecer naquele momento, e é essa partida que depois é fundamental para que tudo acabe por acontecer. Como é que isso está em paralelo com a tua formação na dança? Há bocado falavas do treco e não ficou por aqui, não é? Exato. Depois aí eu, entretanto, também estudava música nos Gamusinos e tocava violoncelo, e depois cheguei a uma fase, até um pouco mais tarde, eu andei na Soares dos Reis e fiz design de comunicação e estava apaixonadíssima por isso, estudei tipografia e fazia muito diários gráficos e tenho uma linguagem muito visual para arquitetar ideias, e aquilo começou a ser demasiado, era de género, não há pausa. E a minha história assim de infância também é um bocado essa, assim, estás sempre de um lado para o outro, tipo, estava numa escola normal, e depois à hora do almoço ia ao conservatório fazer formação musical, e depois voltava à escola, e depois no final da escola ia para não sei onde. Era muito, muito rica, também às vezes, de vez em quando, agora penso quase demasiado. E então chegou um momento em que eu tinha que deixar cair alguma coisa, e nesse momento decidi que ia deixar de tocar violoncelo, e estava quase a ir mais para esse lado das artes visuais, quando senti assim, espera aí, mas eu se calhar ainda quero, acho que se não for agora ver o que é isto, a dança não dá, e então assim meio, um bocado uma sensação meio de loucura, decido fazer a audição para entrar na Escola Superior de Dança, e então antes disso, eu já tinha saído do treco, que também algumas daquelas formalidades não se encaixavam nada comigo, um moldar de um corpo, uma coisa assim. Então vou fazer as minhas primeiras aulas de dança contemporânea com o Jorge Gonçalves no Ballet Teatro, onde nos conhecemos. E aí foi assim a primeira descoberta desse lado, que já não é tanto sobre... que eu não sentia tanto como editar-me, mas mais interagir com uma série de coisas, e foi assim muito rico, e fiquei cheia de pica, e fui para a Escola Superior de Dança e entrei, que para mim foi uma sensação surreal. Achavas que não ia ser possível, não ias conseguir. Sim. Mas aconteceu. E aconteceu. E depois os anos da Escola Superior de Dança são também anos muito, muito bons, que gostei muito, e que identifico mesmo que tem que ver com a turma onde calhei. Quem estava lá nessa altura? Estava o Lander Patrick, a Joana Duarte, a Sara Zita, havia muitas pessoas assim, de certa forma nós éramos assim um bocado a turma dos freaks, ou seja, havia ali um lugar mais... Eu era assim bastante... Era isso que ainda sou às vezes, meio naif de alguns códigos, normas. Como assim? Em coisas como, por exemplo, não me ocorria muito a ideia de competição, por exemplo. Eu não... Era porque, no fundo, por exemplo, desde esta educação dos gamusinos, ou não sei o quê, para mim é mais um pensamento, está toda a gente a dar o seu melhor, tu fazes assim, eu faço assim, isto soma-se, dá outra coisa.
E ali na escola acho que foi assim o primeiro momento de sentir, esta gente não está bem a pensar como eu. Há outro cálculo, não é? É, e também uma coisa mais até às vezes não está bem a pensar, está mais a ser carne para canhão. Uma coisa assim, tipo, estamos aqui a ser formatados para sermos intérpretes. E aí um primeiro momento, mas eu não vou interpretar, eu vou criar as minhas regras também, eu não vou só sucumbir. Responder a alguma coisa que alguém está a pedir e só... Sim, também vem, obviamente também para mim, acho que aquilo, também havia uma coisa que é que eu nunca senti o meu corpo, nunca tive uma sensação de que o meu corpo poderia ser muito virtuoso. Portanto, eu não ia... É isso, aquilo per si não me bastava, sabes, pôr a perna aqui em cima, mas para quê? E, portanto, aí na escola foi muito bom estar nessa turma que era muito mais exploratória. Aquilo era do género, tínhamos no quadro de entrada da escola, onde havia as informações de horários e não sei o quê, eu criei uma caixa de correio para mandarmos postais uns aos outros. Era assim, mais sobreviver. Uma espécie de uma ideia de coletivo, não é? E opinarmos muito as coisas uns dos outros e passarmos muito tempo extra-escola também juntos, ver muitos espetáculos. Criar uma família fora desse núcleo mais formal ou mais formatado. Sim. Pelo menos da forma como tu... E como é que viveste esses momentos também em Lisboa? Ficou depois tudo só na escola superior ou foste experimentar outros cursos, outros contextos? Sim, aí também, nessa fase, eu também estava bastante ligada a um grupo de pessoas que estavam mais a pensar em questões mais ativistas e em coisas mais ligadas ao que é que está a acontecer agora aqui, a Troika, estas coisas assim, momentos, por exemplo, houve um momento muito lindo que foi uma acampada no Rossio, que foi um momento em que eu, por exemplo, vivi durante 15 dias no Rossio, na Praça do Rossio, à La Belle Étoile, com um grupo de gente que se foi somando cada vez mais e havia assembleias gerais e havia muita coisa, tinha assim uma sensação de um fervor de discutir como é que queremos que sejam as regras dos lugares onde vivemos e de repensar os lugares e as relações e os discursos e tudo mais. E eu dormia na praça, a escola era na Rua do Século, eu dormia na Praça do Rossio, depois ia à escola às 9 da manhã para um balézinho. Era assim havia assim também mundos paralelos. um contraste, sim. E havia aí também assim uma vida que era essa assim mais exploratória também, por exemplo, o grupo de teatro do GTN à noite, e trabalhar mais com teatro e com outras pessoas de outras áreas. Estava assim numa fase assim a beber de muitas coisas, ver muitos espetáculos também. E depois também tivemos uma sorte gigante que foi na Escola Superior há um momento que há um coreógrafo convidado exterior para vir, que eu não sei se isso ainda existe ou se foi assim, bom. E a convidada exterior foi a Tânia Carvalho. E esse projeto também foi o primeiro projeto em que eu senti que estávamos a interagir com coisas que me interessavam mais, a forma de pensar sobre como é que estamos ali e porque é que estamos ali. E foi assim o primeiro trabalho mais... onde eu, de certa forma, senti assim... Pois, exato, é mais para aqui, não sei, aquilo estimulou-me bastante. Sim. E depois foi o meu primeiro trabalho profissional, foi na peça Icosaedron, que era uma peça com 20 bailarinos. Da Tânia, como intérprete, mas com uma abordagem muito diferente daquela que tu pensavas. Sim. Seria a abordagem de intérprete para um coreógrafo, não é? Sim, não necessariamente que fosse diferente, é que realmente já era na prática, não é? Porque também sentia muito isso na escola superior, que era... algumas pessoas estão a formar-te, mas sem elas terem vivido, se calhar, algumas das coisas. E, por exemplo, eu lembro-me nessa fase, que ainda estava na escola superior, eu estava ainda a fazer o curso e a trabalhar com a Tânia. E tinha que faltar a coisas, ou tinha que chegar tarde a coisas. E a escola dizia, mas não. E a Jane, mas ou seja, eu estou a fazer este curso para fazer aquilo. Como é que isto não se articula, não é? Certo. Portanto, havia assim uma coisa assim meia... Em alguns momentos, claro que houve professores que me marcaram também na escola e houve coisas muito boas, eu gostei muito daqueles anos. Algum professor em especial que tenha ficado na memória? Acho que não, prefiro não nomear um, porque, claro. mas a sensação que me dava também é que, por
Por exemplo, houve também o João dos Santos Martins, foi uma pessoa muito importante para mim naquele momento, o André Soares, até os alunos mais velhos que me guiavam também nas leituras. Foram pessoas também muito importantes para criar pensamento e precisamente para sair daquela... E depois... O teu percurso não fica só por aí, ou seja, estavas na escola superior já a trabalhar Exato, com a Tânia, mas a tua curiosidade também sobre a coreografia e a criação também não fica somente pelo ensino que vais bebendo na escola superior. Sim, depois o trabalho com a Tânia fez-me viajar também bastante e estar nesta equipa com 20 bailarinos, com todos eles muito mais sábios que eu, portanto, também sábios no sentido em que com muito mais experiência, com personalidades também já mais desenvolvidas, com formas de estar diferentes, conversas. Portanto, também aí foi muito... mesmo sendo uma peça, ou seja, nós estávamos a fazer ali aquela peça, mas aquilo foi também uma abertura grande de imaginários, de formas de estar, de aquecer, até de práticas, de relação com o corpo, de relação com o palco, e depois disso ainda foi... Exato, e depois nós fomos viajar bastante, e depois eu passei uma temporada em Berlim, assim, um tempo que eu achei, pronto, olha, eu venho viver para aqui, está decidido, mas entretanto aparece uma audição do Fórum Dança. Exato. E eu vou fazer a audição e até na entrevista final eu digo, pois eu não sei, eu por um lado não sei se quero agora estudar, porque eu se calhar preciso é de ir viajar ou não sei o quê. Ou seja, eu na própria entrevista estava ali meio, não sei, o que é que vocês acham? Qual era o programa do Fórum Dança nessa altura? Era o PEPS, que era Pesquisa e Criação Coreográfica. E eu entrava, na verdade, no segundo ano de um curso já a acontecer. Portanto, entrei para o segundo ano e reencontrei também o Filipe Pereira, que também tinha encontrado na Escola Superior de Dança. E encontrei também, pronto, é isso, muitas pessoas, na verdade, que tinham estado na Escola Superior de Dança, mas também muitas outras que eram estrangeiras, com percursos muito diferentes, e aí senti-me mesmo em casa. Foi esse curso foi mesmo muito importante para mim. Para já, porque mudava, era oposto a esta sensação do carne para canhão, é estilo, mas quem és tu, o que é que tu queres dizer, porque é que estás aqui e como é que vais fazer isso? Era outra vez o lugar da responsabilidade pela liberdade. E depois era uma sensação de companhia, de família. Nós vivíamos mesmo ali na escola e bebíamos muito uns dos outros e foi assim uns anos muito... ricos em trocas de experiências e de E depois também encontrar muitos coreógrafos diferentes, com abordagens muito diferentes ao movimento, ao pensamento. E aí foi assim, acho que essa é assim uma semente grande. Para ti, depois naquilo que mais tarde acaba por ser o teu percurso como criadora nesta área, não é? Sim. Mas, bem, estar contigo é um mundo imenso porque há várias coisas que acontecem, não é? É quase uma grande manta de vários retalhos riquíssimos, porque não ficas só nesta área como intérprete, mais do que intérprete, né? Na área da dança contemporânea, mas há pouco falavas da música e falaste da Sopa de Pedra, mas também estás presente no cinema e tens experiência com outra tipologia de autores, não é? Outro tipo de visão sobre o corpo, sobre enquadramentos, não é? Consegues falar um pouco sobre essa entrada, como é que de repente estás nesse mundo cinematográfico, não é? E estás com cineastas e com trabalhos, não é? Com filmes que acabam por ser premiados e que têm muita representatividade naquilo que é a cinematografia portuguesa contemporânea. Isso também, de certa forma, eu acho que desde miudinha que eu queria muito fazer cinema e que me parecia uma coisa meio que se calhar uma coisa aprendida às parcelas, ou seja, estás a aprender a relação com o teu corpo, estás a aprender a relação com a música, estás a aprender uma relação com uma ideia de ritmo, de visão,
de pontos de vista, de não sei o quê, e eu sentia isto tudo, porque eu tinha sempre assim, tenho uma sensação de estar sempre a querer descobrir uma coisa nova e, portanto, entro num mundo, fico ali um bocado naquele mundo e de repente já estou tipo, ok, esta já, e agora, será que dá para... agora é este, agora é... Espera. E pronto, e tenho essa sensação com o cinema, que é... Parece-me que é estilo, eu vou aqui e isto vai desbocar em fazer cinema, que é uma coisa que eu quero muito desde pequenina, e que sempre, de alguma forma, pensei na vida como uma coisa de as sortes vão acontecendo. Ou seja, eu não achava que devesse caminhar na direção de... Achava que devia estar atenta, mas não devia forçar que nada acontecesse. Mas, entretanto, quando já era um bocadinho mais velha, comecei a sentir, quer dizer, isto aqui também é um bocado sonhador demais, se calhar eu tenho que dar um passo em alguma direção. E então abro um casting da Cláudia Varjão, que o casting era só uma imagem que dizia, és uma ave rara, pronto, para casting. E então eu escrevo-lhe, sim, olha, eu sou uma ave rara. E depois, nessa mesma semana, recebo um e-mail da Catarina Vasconcelos a dizer, Inês, eu gostava que tu fizesses parte do meu filme. E depois eu sei mais tarde que a Cláudia e a Catarina, que no fundo a Catarina já tinha expressado esta ideia à Cláudia e que a Cláudia, ao receber a minha candidatura, disse, olha, a Inês. E então foi assim uma triangulação linda. E então o primeiro filme que faço é esse da Catarina Vasconcelos, que é a Metamorfose dos Pássaros. E esse filme, os dois, na verdade, tanto o filme da Catarina como o da Cláudia, vêm surpreendentemente fazer um caminho pessoal meu muito importante, que é a relação com a perda e o luto da minha mãe. E então os dois filmes vieram, de alguma forma, propor-me, olha, anda a fazer mais uns passos. Ainda faltam estes, não é? Exato, e pronto, e foram os dois... não tanto, bastante peculiares na parte de... Eu não senti tanto a máquina do cinema, porque senti que era isso, que era uma viagem mais pessoal e mais emocional, de alguma forma, mais plástica também e menos estruturada. Portanto, eu não... E também no filme da Catarina eu tenho uma presença mais de um corpo e canto uma canção, mas não é propriamente um personagem desenvolvido. E no filme da Cláudia, o filme baseia-se mais sobre quem somos nós, quem são estas pessoas do filme. Portanto, também não é propriamente representação. E depois disso tenho mais umas experiências com o Henrique Camarapina no Bodybuildings, que é um convite da Tânia, de novo, a integrar uma coreografia numa ponte. Que aí também é reencontrar essa linguagem da Tânia e ser muito bom também ser essa linguagem. Acho que a Tânia é assim uma personagem fada madrinha para mim, porque também foi ela que me incentivou a começar a criar o meu primeiro projeto. Foi ela que me convidou para criar o Coexistimos, ou para criar uma peça no contexto do Festival Complicidades. A Tânia é uma ave rara também, não? Sim. É um pavão. E ela faz esse pequeno empurrão, não é? Falavas no primeiro trabalho para o Festival Complicidades. Sim. E depois, mais tarde, este reencontro também com a dança, mas já para filme. Portanto, tem assim também um caminho assim. E agora, recentemente, estive a trabalhar com o Marco Martins, num filme que ainda não estreou. E aí já senti mais essa parte, já estou a fazer um papel e estou a sentir esse contexto assim mais de uma grande produção. Mas aí já é lá, penso que se calhar com o Marco Martins neste momento, agora fizeste assim fizemos uma pequena viagem. Sim. Esta Inês que está com o Marco Martins neste momento não será a mesma que estava lá atrás com a Catarina nem com a Cláudia, não é? E também se calhar a exigência do papel seja diferente, não é? Sim. Há pouco falavas de uma canção que cantas no filme. O canto, a música acompanha-te, não é? Desde sempre. Tu imaginavas que mais tarde este trabalho todo que surge, que agora são as Sopa de Pedra, nestes últimos anos, iria acontecer? Imaginavas, também quando falas do contexto dos gambuzinos, acho que se calhar podes falar um pouco disso, e já falaste também, que
não há tempo a imaginar está a acontecer, não é? Acabas por depois cruzar caminho com várias pessoas que são grandes personagens da cultura contemporânea portuguesa, não só na dimensão artística, mas também como política. Falaste em José Mário Branco, por exemplo. Qual é a tua relação com a música, assim, em retrospectiva, e também a Sopa de Pedra? Porque elas não são só cantadeiras, digamos assim. Eu acho que em algumas coisas, por exemplo, a Sopa aparece, ou seja, nós somos um grupo informal que cantamos, não é? Em festas. É a nossa forma de estarmos juntas. E nós passamos mesmo uma adolescência muito juntas e muito sobre, mais do que saber como é que se faz, é uma vontade de inventar formas, estás a ver? E, portanto, era do estilo a matemática, a fazer um arranjo de música com pensamentos de matemática. É mais sobre esta tradução de temas do que propriamente formar-te, lá está, esta coisa assim meio das normas, se calhar. E nós nunca nos veríamos como banda, percebes? Aquilo é uma forma de estar. E que a música popular tradicional também tem isso, não é? Tem uma função, acompanha uma função. Mas depois há uma festa em que há o Bruno Rocha, que era um antigo feitor da Turbina, que é uma editora, está nessa festa e diz: mas então quando é que vocês vão dar concerto? E nós: é aqui, é na tua festa de anos, não sei o quê. E ele, entretanto, diz: não, mas é que isto é uma banda, eu vou organizar uma primeira tour. E nós vamos para uma primeira tour aqui em Portugal e ficamos muito surpresas com haver público para isto, também por ser um bocado é um tipo de interesse que é um bocado de franja, que agora já não é tanto, que há cada vez mais gente a fazer isto, mas que naquele momento era assim um bocado: mas porquê é que vocês estão a cantar essa música das velhas? Havia assim uma coisa um bocado... Estranheza. Era. E portanto havia um lugar para nós também que era estilo: isto é a nossa bizarria, isto é um lugar bastante íntimo, não? E depois perceber que há público para isto e também perceber que, no fundo, a forma como estamos nós próprias a interagir com este material também é ele uma visão mais exploratória e citadina disso, ou seja, nós não conhecemos o contexto original destas canções e chegamos a elas por transportarem mensagens lindíssimas e fortíssimas e também por ter uma riqueza melódica brutal. E, portanto, o nosso interesse também é quase fazer com esta base, é atualizar aquilo para as nossas vontades agora, não é? Certo. Portanto, inventar novas metodologias de compor com base naquilo. Mas então, pronto, entretanto, Sopa surge um bocado outra vez, sem sermos nós a forçar nada, mais como essas sortes que eu digo. As boas sortes que vão-te aparecendo, mas enquanto falas, há várias coisas que compõem este mapa colorido e vasto que é o teu, que é essa vontade de inventar mundos. Sim. E até de desformatá-los a partir do seu próprio formato, do seu próprio cálculo, não é? Falas de um lado mais racional, mais cerebral, dessa investigação, do pensamento. E as tuas criações, falavas há pouco dessa primeira criação para o Festival Complicidades, elas começam a aparecer de uma forma que tu se calhar não esperavas, talvez, não é? Podes falar assim um pouco desses motores de arranque, como é que eles surgem? Ainda há pouco falavas da tua irmã e recentemente me apresentaram um trabalho que é o Castor and Pollux, que é esse dueto com a tua irmã, não é? Sim. Que é uma obra mais recente, mas para trás tens outros trabalhos, um deles premiado, Prémio SPA, e se calhar também é outra coisa que te pode surpreender, ou te surpreender na altura. Mas consegues falar um pouco desses pequenos percursos que vão aparecendo, coexistimos, o fio, como estava ainda há pouco a falar, o artifício? Também um início eu acho que um acontecimento qualquer de charneira é o facto de eu ter feito, uma altura, muitas audições e ter artistas com quem eu gostaria muito de trabalhar e pessoas que me marcaram bastante
também o porquê de eu gostar tanto destas áreas e também do cruzamento destas áreas, e uma altura ter feito imensas audições sem ser aceita em nenhuma, e sentir que o feedback era sempre, é muito bom, mas é muito específico. É de estilo, sim, interessante, mas é muito específico. Pá, e aquilo deixava-me assim um bocado, mas como assim? Que é isso? Específico o quê? Ou sei lá, eu estou cheia de genica, molda-me para ti, não é? Porque eu queria que me guiassem de alguma forma, não é? Não me sentia ainda capaz de... Pronto, e também uma lógica de coletivo, não quero fazer sozinha, não faz sentido para mim fazer nenhum caminho sozinha. E pronto, e depois vem esta proposta da Tânia de criar um primeiro solo, e eu, de certa forma, percebo isso então, que é, pois, realmente há aqui um universo qualquer que é bastante particular e que cada um tem o seu, mas que de repente é muito prazeroso para mim mergulhar para dentro. E então aí voltam muitas coisas, voltam os meus diários gráficos, da Soares dos Reis, que eu entretanto mantenho como prática, e eu começo a perceber que de facto eu para pensar um objeto é mesmo sobre uma conversa entre estas coisas todas, são as palavras, são as obsessões, é tentar agarrar um pensamento e ver formalmente até onde é que ele pode ir, são estímulos muito visuais também, coisas que bebo do cinema, de música, e então os projetos têm sido bastante... Eles vão acontecendo, ou seja, a cada momento eu estou meio obcecada com um tema qualquer e uso o projeto para mergulhar, não é? Sim. Então esse primeiro Coexistimos é um assim mais, que é estilo... São 11 quadros autónomos, e eu estava muito interessada também numa coisa que é a ideia de que o cérebro, mesmo que tu não lhe dês um enredo, o cérebro cria narrativa. E então era um bocado sobre isto. São coisas fragmentadas que eu queria que tivessem em grande potência, mas estilo, tu só vês um frame disto em grande potência e depois há um blackout, e depois vês um frame disto e há um blackout, e cada pessoa, o espectador, contará a sua história. E aqui parte um pensamento inicial que eu acho que depois está nos outros projetos, que é, eu acredito que mergulhando em coisas que me interessam muito e sendo muito fiel à minha forma de pensar sobre elas, vou encontrar uma universalidade qualquer, porque eu não sou especial, faço parte de não é? Então, parte de tentar ser o mais específica possível com o que é que me intriga aqui dentro e procurar as linguagens que se adequam para trabalhar essa intriga para mim, e depois confiar que quem vir, estará a fazer isso do lado de lá, estará a conectar-se com a sua história pessoal também. E depois, pronto, aí também foi também o início de desenhar uma equipa de trabalho, que depois acabou por ser a mesma equipa até agora, o Grilo a fazer música, com quem também tenho uma banda, que são os Tigre, a Mariana Figueiredo a fazer a luz, o Filipe Fernandes a fazer o som, e a Marta Figueiredo a fazer os figurinos e objetos, e depois também a perceber-me que eu queria muito povoar todas as áreas, ou seja, eu estava sempre... Para mim, imagina, eu pensava numa coreografia e essa coreografia já tinha luz para mim. A luz é assim. Ou a música tem esta personalidade. Portanto, a mesma forma como eu estava a pensar já continha muito estas camadas ao mesmo tempo, não é? E depois no artifício vem também, porque depois do Fórum Dança faço uma escola que é a escola Jacques Lecoq, que é uma escola mais ligada à pantomima. Outro tipo de interpretação e de ligação com o corpo, não é? E o gesto, Teatro físico. Exato. E nesse momento eu faço um ano que é o Laboratório de Estudo do Movimento, que tem... nós temos metade de trabalho em estúdio, e, portanto com o corpo, e metade de trabalho em ateliê. Aí volto também um bocado às artes visuais, em que nós construímos estruturas e jogamos com cores, com matérias e materiais, e aí é realmente pensar sobre a cenografia em movimento, sobre a arquitetura em movimento e coisas invisíveis também, como é que o corpo consegue engajar, fazer-te ver coisas, não é?
e que também liga um bocadinho a um trabalho que fiz com o Kalle Nio, que é um mágico, encenador finlandês, que trabalha muito sobre a ideia de magia, que é uma coisa que também me move muito. A magia no sentido de criar da ilusão como linguagem e como ativador de um lugar ficcional e imaginário que nos traga encantamento, que saia do real. Também esse lugar. Então o artifício também tinha muito, pronto, como o nome diz, eu estava assumidamente interessada no que é o artifício, o que é que são esses mecanismos teatrais de criar ilusão, e também muito interessada, estendido a isso, ao que é, por exemplo, a linguagem como um código que é inventado por nós para identificar coisas. Identificar e tentando dar alguma objetividade a coisas que são muito subjetivas, mas que pressupõem um bocadinho um lost in translation. Ou seja, nós estamos aqui há uma coisa que se perde no caminho, não é? Sim. Pronto, então esse projeto era com o Dylan Reed, que conheci na escola Jacques Lecoq, e era isso, pensava muito assim sobre a percepção, uma coisa que me interessa muito, como é que o cérebro está sempre a criar narrativas, a memória, a percepção, a linguagem. E é isso que te interessa. Há pouco falavas da magia, como nesse lugar também, falar da possibilidade de outros mundos, não é? E é isso que te interessa na tradução para a coreografia, ou seja, dessa potencialidade de outra projeção, de outro lugar simbólico. Como é que tu articulas estas margens, assim? Há um lugar que, por exemplo, há um pensamento que é o sonhar com o real. Neste espetáculo Artifício eu falava muito sobre isso também, que é o que o meu pai chama o voo do crocodilo, que é a imagem de um crocodilo que está só 1 milímetro levantado do chão e flutua. E, portanto, não é a ficção... não é a ficção Disney, ou não é a ficção... É uma ficção mais mesmo sobre o real. Portanto, é só um bocadinho descolada da realidade, mas que tu consegues ainda interagir com a realidade. É como se fossem máximas ou lemas que eu tenho de interpretação da realidade como uma experiência que é realmente mágica, que é encantadora, como uma forma de te apaixonares pela vida, de estares curioso, de seres também... de procurares a tua bizarria e defendê-la. E de alguma forma esse lado simbólico também é para mim muito ativar pessoas que, por exemplo, chamar pessoas que já não estão cá. Ou evocar. Sim. E também, de certa forma, não, procurar dentro de coisas que podem ser mais intrincadas da realidade, dispositivos ou imagéticas que lhes deem muita beleza também para emoções mais complicadas ou para sensações mais complicadas. E a magia, no fundo, ou seja, há um pensamento também da magia, por exemplo, que é muito primário. Como assim? Como assim por exemplo, a relação que uma criança tem com fazer as coisas, não é? Que ela está ao mesmo tempo a construir o mundo e ao mesmo tempo a viver o mundo e a surpreender-se com o próprio mundo que cria. E tudo isso é criado com poucos meios. Não são... é criado com a sua imaginação, com a sua respiração, com o pensamento que está a ter, com o seu corpo. E é uma coisa que ela é empírica, ela vai experimentando. E a magia mais nesse lugar também de uma possibilidade que todos nós temos como crianças e depois que trabalhamos ou não à medida que crescemos, de continuar a fazer-nos esses truques a nós mesmos, essas... sim, inventar outros mundos, mas, ou seja, como se fosse um lugar onde nos pudéssemos refugiar para renutrir em relação à realidade que está ali, ao nosso alcance, que nos é imposta de alguma forma. Sim. E é esse lugar que tu também buscas um pouco trazer para as tuas criações, ou seja, não é um estar de brincar, de brincadeira criança, mas...
No fundo, por exemplo, há uma ideia de associação livre de ideias, o que é que, tipo, por exemplo, uma brincadeira de crianças, fazer uma paparoca, não é? Eu junto isto com isto e estou aqui a fazer uma poção e pode ser essas coisas também formalmente, não é? O que é que acontece se o meu corpo estiver neste estado, mas se eu puser esta camada musical e se eu juntar este objeto que está em diálogo com, e se eu por cima falar sobre não sei o quê, é como se eu estivesse a fazer uma paparoca. E muitas vezes é esta coisa também de experimentar estados alterados, ou seja, tem que ver também com uma vontade de não ser sério, num sentido em que isso fecha, não é? De ser incongruente, de ser incoerente, de ser experimental, de dizer uma coisa e o seu oposto. Isto é uma coisa que eu sinto também muito, que é uma espécie de um olhar fratal. O meu pai também me falava muito sobre isto. Podes compor, exato. Exato, é do género. Olhemos para isto, mas não olhemos só daqui, não é? Olhemos daqui. E no fundo, esse olhar o fratal é uma coisa que tu vês uma estrutura e quando zoomas é a mesma estrutura e quando zoomas é a mesma estrutura, não é? Como vês as veias dentro da planta. E, portanto, é um zoomar, mas para ir encontrando sempre a mesma estrutura, mas mais ramificada, uma filigrana até um detalhe e uma atenção e um preciosismo na forma como aquilo ganha estrutura, porque eu depois também sou bastante... Tenho obsessões assim de formais, estás a ver? Ou seja, eu ao mesmo tempo que eu sinto que o processo é muito experimental, depois na forma como os espetáculos se desenham, eu volto a encontrar um pensamento assim mais gráfico, se calhar às vezes até pode ser mais oriental, uma coisa assim mais... Está ali, está tudo direitinho. É assim do desenho. Do desenho. Mas pronto, essa coisa de tu poderes... não teres medo do lugar do ridículo, do lugar do podre até, mas como... que rico isto, estás a ver? E depois isto, por exemplo, traz-me, por exemplo, a pensar sobre o Fio, que é esta peça, em que o Fio fala de um momento, é todo atravessado por um diário, o processo é o mergulhar dentro de um diário que narra uma fase em que eu tive uma relação grande com o medo, a ansiedade, o cansaço, coisas... um desapaixonanço pela vida, certa angústia. E, por exemplo, são emoções que tu não queres, tu queres sair dali, não é? E o meu objetivo era o oposto, eu quero ir ali e quero encontrar magia ali, eu quero, porque é também uma base da ideia do storytelling, por exemplo, que é a ideia de tu voltares a narrar uma história e teres a possibilidade, ao narrá-la, de contares a história de outra forma, não é? Sim. Além de a processares de novo. E então, por exemplo, o Fio é mergulhar nesse universo que, à partida, seria uma coisa que, se calhar, não seria pensada, por exemplo, nós não pensamos tanto em partilhá-la. Certo. É uma coisa que, se calhar, escondemos mais. Um lugar mais negro, ou um lugar mais frágil, vulnerável, despido. E isso interessar-me muito, mas para ir lá, para enaltecer aquilo, não é? Para dar um colo, para voltar a falar, para... Dar um pouco de luz. Sim. Então acho que há essa coisa também de tudo poder ser transformável. E o trabalho artístico, para mim, é mesmo esse, não é? É sobre... Essa transformação, e colocas-te nesse lugar transformatório, não é? É engraçado poder mergulhar contigo nessas pequenas descrições. Falavas do lugar do olhar para as coisas a partir de uma perspectiva fratal, não é? Que se abre um campo muito grande sobre os vários ângulos de onde podes olhar, tanto de fora para dentro, como sobretudo para ti própria ou para ti próprio, não é? E trazê-lo para o mundo, devolvendo essa magia, não é? Poderes olhar também, o outro é olhar de outro modo o seu próprio mundo. E isso é um lugar de teste, não é? Colocas-te sempre um bocado nesse teste, o que é bastante potente. Mas nesta viagem toda que fazemos, assim, no tempo que corre, e falávamos há pouco do Castor em Pollux, desse pequeno dueto, podes
só dar-nos assim uma pequena pérola do que é assim encontros com a tua irmã nesse pequeno trabalho e do que é que disso resta se estás já com outras coisas na mão, que outros fios tens na mão, que outros projetos em que estás a mergulhar, Sim. se estás a fazer uma travessia já para outro projeto, no cinema, quiçá. Esse projeto com a minha irmã, nós colaboramos em Sopa de Pedra e vivemos a vida muito juntas. Ela é música e somos bastante simbióticas assim nos pensamentos. E esse projeto foi até uma proposta do Teatro Municipal para o contexto do aniversário dos 90 anos. Rivoli. O Rivoli. Uhum. E pronto, e para nós aquilo foi uma proposta de fazer um espetáculo para famílias. Nós temos muita vontade, ou seja, acho que essa ideia do que é criança e adulto para mim é muito híbrida. Acho que somos todos tudo e ainda bem, e é para isso que luto, de certa forma. E então essa peça é uma peça que parece ter duas leituras, porque realmente pode ser adequada para crianças, mas tem também uma leitura para adultos e fala sobre crescer junto e também remete um bocado para o universo do Bando dos Gamozinhos, os jogos e as viagens e as canções que cantámos nessa altura e como é bom ser igual e ser diferente e no fundo é assim um mergulho também na nossa história. O meu pai tem a nossa vida toda filmada, que é um happening assim bastante especial, de poderes aceder a imagens videográficas tuas desde que nasceste. A memória que não está aqui, mas que está num objeto, não é? Sim, então esse projeto também foi muito mergulhar aí dentro desses arquivos e construir assim um universo sobre isso, sobre crescer juntos. E o que é que se faz com isso? O que é que se faz com continuar a perguntar-se, e tu, o que é que queres ser quando fores grande? E depois disso ainda criei também o Frente a Frente, com o Vahan Keropian, que é um grande amigo também, músico, que esse projeto mergulhava mais na ideia do popular e do humor, um certo humor para pensar, para ter um pensamento político e interagíamos musicalmente com a música também tradicional, com referências de música tradicional e comentávamos de alguma forma coisas que estávamos a sentir no mundo. E agora estou a começar um novo projeto em co-escrita também com uma artista francesa, que é Mathilde Bonicel. E este projeto, que tem o nome de Sange, que é macaco, é um título provisório para já, mas que parte muito dessa ideia de reencontrar um lugar bastante primário, e na verdade para já é assim uma vontade, parte de uma vontade de começarmos uma conversa, de ficcionar uma conversa horizontal entre humanos, animais, paisagens, formas inanimadas, como se pudéssemos estar numa relação horizontal com todas estas coisas. E pronto, está prevista para 2027, portanto ainda é assim bastante enigmático. Mas reparo que também que o meu percurso é muito feito encontrando estes pares. Outro par que encontro foi a Flora de Terrasse, que fizemos uma peça, o Mythmaker. São pessoas que vão realmente marcando muito, a Sofia Dias e o Vítor Roriz, fazer o caminho junto e realmente ir beber mais até desse Lost in Translation, de não estar sozinho no seu quarto. Acho que é muito sobre pôr as ideias em confronto. Eu penso assim e tu como é que pensas e onde é que encontramos o lugar comum aqui, ou então como é que podemos dar corpo ao que não é comum. E nesse imaginário fazer caminho juntos, partilho contigo que sinto a mesma coisa. Vivemos numa era que se fala muito sobre comunidade e estar em coletivo e sobre cuidar e a manutenção, mas acho que talvez seja um pensamento muito mais meu, ou um sentimento meu, mas que essa coisa de fazer o caminho em conjunto está um pouco perdido. Por vezes é só uma metáfora e não realmente algo real, não é? Mas trabalhando mais o exercício da imaginação para a frente, daqui a 5 anos, como é que esta Inês daqui e agora se imagina? O que é que estás a fazer daqui a 5 anos?
Potencialmente. Sim. Eu gostava muito, uma coisa que eu sinto bastante dificuldade é na difusão dos projetos, porque realmente eu sinto que os projetos, nós não temos mercado para que as coisas vivam e de certa forma eu noto isso, por exemplo, trabalhando com a Tânia, o Kaleni ou a Flora, são peças que viajaram bastante e que se transformam muito e que nós podemos transformar-nos dentro delas. E acho que há um pensamento de ecologia também, de estamos a fazer muita coisa, serve para quê, como é que é? Há um pensamento aqui que me mexe um bocado. Então, de alguma forma, gostaria, não sei como é que isto se adressa, mas daqui a 5 anos gostaria de estar num lugar mais... de sentir que não é tão voraz, sabes? Que há coisas que se podem enraizar. Sinto falta de espaços de encontro. Eu e a minha irmã também tivemos um momento em que tivemos a dinamizar um bar, que é o Porto Feio. E acho que pronto, só que depois isso exige um tipo de vida que eu não tenho muito, que é estar no mesmo lugar durante algum tempo. Mas sinto falta disso e talvez daqui a 5 anos possa ser geradora também, catalisadora de um lugar assim, de mais experimental de passar tempo juntos, pensarmos, experimentarmos coisas que não sirvam um produto somente. Que seja uma casa de criação de comunidade ou de uma comunidade não permanente, mas que haja essa fixação de raízes. E, por exemplo, aqui no Porto há um espaço túnel, uma associação, poder dialogar com coisas muito diferentes. Há a biblioteca, mas também há o trabalho da madeira, mas também há o trabalho dos tecidos e também há conversas e também há cinema. Uma coisa assim que esteja bem, que eu associo muito à minha vida, assim mais de adolescente, que era mais coletiva, todos em casa de todos com todos. Pronto, então, não sei, isso seria alguma coisa que eu gostaria de sentir e de ver. E fazer mais cinema, gostava muito. Continuar a brincar muito. Com esses sonhos todos que se irão realizar, certamente, e voltando a um lugar até de início, não é? O que é que tu dirias agora, neste momento, a alguém que está a começar um percurso ou que está a imaginar iniciar um percurso na dança contemporânea ou até na performance? O que é que a Inês dizia? Por exemplo, imagina, eu perguntava, Inês, vou começar agora, estou a pensar, o que é que eu faço? Eu sinto que há uma coisa assim muito de o que é que tu queres fazer? Há uma ideia de venir soi, tornar-se si, que é, de certa forma, não ir com... Ou seja, beber de muitos lugares, mas não deixar não se deixar levar noutras necessidades, sejam elas do mercado, sejam elas dos temas atuais, e ser mais, mas o que é que tu queres? Procura o que é que tu queres, ou o que é que tu tens aí também a fervilhar dentro de ti, não é? Torna-te tu inteiramente, faz essa busca acho que é esta coisa. E de certa forma também ser ousado nisso, ou seja, aceita, se calhar ao procurar essa coisa do que és tu, encontrarás muitas coisas que tu gostavas de não ser. Mas ousa também, não é? Ousa ser. Pronto, e acho que é isso, é uma coisa assim muito da curiosidade, ficar muito curioso de tudo, das pessoas que não pensam como tu, que não fazem como tu, sai da bolha, não é? Há uma coisa que eu penso muitas vezes com um amigo meu, artista também, que é o Mário Campos, me disse numa manifestação, e que eu digo muitas vezes, que é atento, confiante e livre. Que eu acho que é assim um combo destas ideias. Obrigada, Inês. Obrigada. Mesmo. Acho que ficamos muito bem com estas 3: atento, confiante e livre. Atento, confiante e livre. Terminamos este episódio com a Inês Campos, para que não esqueçamos de quem somos e possamos mergulhar exatamente nesse ímpeto, nessa investigação, nessa curiosidade do que somos mesmo, agarrando profundamente e atento também àquilo que se passa à nossa volta, com grande curiosidade. Até à próxima e muito obrigado.